bem, companheiros e companheiras? Estamos chegando para mais uma videoaula para a disciplina de Planejamento Governamental. Dessa vez para falar especificamente sobre uma ferramenta de planejamento, que é a análise SWOT. Cá para nós chamamos de análise fofa. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Aqui uma representação do que seria os nomes em inglês da técnica, né? Temos aqui o strength, a weakness, opportunities and threat. O inglês é ótimo. Bom, análise SWOT representa uma abreviação dessas 4 palavrinhas em inglês, que traduzindo aqui para o nosso português virou fofa, conforme visto nesse slide aqui, ó. Tá aqui a explicação. Então, as forças, temos aqui a tradução, os strengths, ou forças, maravilha. Opportunities, oportunidades. Weakness, fraquezas. Threat, as ameaças. Ou seja, para as bandas do nosso português aqui no Brasil, vamos chamar de análise fofa, que seriam as fortalezas e oportunidades, as fraquezas e ameaças. Vamos em frente. Bom, o que seria então essa análise SWOT, ou análise fofa, como eu disse agora há pouco? É uma análise que faz um diagnóstico organizacional a partir da avaliação de fatores do ambiente interno e de fatores do ambiente externo à organização. Inclusive, o TCU, Tribunal de Contas da União, utiliza a análise SWOT como parte de suas estratégias de auditoria. A avaliação do ambiente interno, das variáveis desse ambiente interno, criariam ou mostrariam para a organização o que seriam seus pontos fortes ou as suas fortalezas e o que seriam seus pontos fracos ou as suas fraquezas. Já uma avaliação do ambiente externo da organização mostraria para ela as oportunidades e ameaças que ela tem naquele cenário, naquele ambiente. Professor, o que diferencia então as variáveis do ambiente interno e do ambiente externo? Como saber quais são as variáveis do ambiente interno e quais são as variáveis do ambiente externo? Eu explico. As variáveis do ambiente interno são aquelas sobre as quais a organização ela tem uma atuação direta, ela pode intervir diretamente para melhorar ou para piorar aquela variável, aquele fator. Já as variáveis do ambiente externo, as organizações elas não têm uma atuação direta sobre elas. Então é algo que vem de fora para dentro da organização. Exemplo de variáveis do ambiente interno: qualidade do atendimento. Então, a qualidade do atendimento é considerada uma variável do ambiente interno, isto é, a organização pode atuar diretamente para melhorar ou piorar a qualidade do atendimento, se não for fornecida capacitação, por exemplo, para os servidores e funcionários. Já um exemplo de variável do ambiente externo são políticas governamentais ou crises econômicas, crises de saúde, pandemia, são variáveis sobre as quais a organização pública, se a gente pegar no caso o município, uma perspectiva mais micro, são variáveis sobre as quais a administração pública não tem poder de intervir, de interferir diretamente para melhorar ou piorar. Então, pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça. O que é que a organização então deve fazer em relação a esses 4 aspectos, né? Os pontos fortes e fracos, que são as fortalezas e fraquezas, e as oportunidades e ameaças. Ao descobrir os seus pontos fortes,
espera-se que a organização venha a maximizá-los, a melhorá-los cada vez mais. Ao descobrir os pontos fracos, espera-se que as organizações, ou que a organização tente minimizá-los o máximo possível. Ao identificar as oportunidades, obviamente a organização vai tentar explorar essas oportunidades a seu favor. E por fim, ao identificar as ameaças, tende-se a montar estratégias para evitar que essas ameaças venham a prejudicar de maneira substancial o desenvolvimento da organização. Nesse quadro, eu apresento apenas alguns cenários sobre os quais pode-se avaliar aspectos do ambiente externo à organização, ou seja, fatores que podem representar uma oportunidade ou que podem representar uma ameaça. Dentre esses cenários, temos o cenário político-legal, essa nossa circunstância aqui no Brasil especificamente, de eleições a cada 2 anos, para vereador, depois para governador e presidente, é uma situação que pode representar uma oportunidade para alguns, caso seja eleito o seu parceiro, aquele que ele apoiou, ou pode representar uma ameaça para outros, a depender de quem venha a ocupar o poder. A disponibilidade de tecnologia é um outro item que não depende diretamente da organização, depende dos desenvolvedores de tecnologia, que pode representar uma oportunidade ou uma ameaça. Um exemplo que temos agora é a busca pela vacina da Covid-19. Por enquanto, uma ameaça, digamos assim, à administração pública. E ainda temos outros cenários, o cenário sociocultural, o cenário econômico, o cenário de crise econômica, representam ameaças para a administração pública, cenário demográfico, de características do público-alvo, dos beneficiários das políticas públicas, o cenário empresarial, a relação com o empresariado, entre outros fatores que podem representar uma oportunidade ou uma ameaça se forem do ambiente externo, sobre os quais a organização não tem uma atuação direta. E aqui temos outros exemplos para variáveis do ambiente interno e para variáveis do ambiente externo. No que diz respeito aos pontos fortes, uma definição que eu coloquei para vocês, características positivas internas de uma organização ou que uma organização pode explorar são habilidades ou capacidades que ela tem, competências que ela desenvolveu. Tem um exemplo aqui de equipe experiente ou equipe motivada. Como definição para os pontos fracos, temos que são características negativas internas da organização que podem prejudicar o seu desempenho. Um exemplo ou um outro exemplo, a alta rotatividade. Se as pessoas não trabalham por muito tempo naquela organização, é um ponto fraco, algo que ela pode identificar e tentar resolver diretamente. Com relação à análise externa, temos como definição de oportunidades características desse ambiente externo não controláveis pela organização, mas que têm potencial para ajudá-la a crescer. Exemplo, diretrizes governamentais, novas fontes orçamentárias, parceiros. Já as ameaças seriam também características do ambiente externo, como eu disse, não controláveis pela organização e que podem prejudicar o alcance de suas metas. Um exemplo aqui, um conflito de competências, grandes disparidades regionais, entre outros pontos que são variáveis não controladas pela organização. Outros exemplos, tanto em relação ao ambiente externo quanto interno. Primeiro, com relação ao ambiente externo, temos como exemplos de outras variáveis: tecnologias, falei agora há pouco, política econômica, legislação, impactos no meio ambiente, relação com parceiros, fontes de financiamento, população-alvo,
fatores geográficos ou climáticos da região. E no que diz respeito ao ambiente interno, outras variáveis que podem ser observadas, a qualidade dos serviços, o sistema de atendimento, as formas de comunicação institucional, estratégias de avaliação, um sistema de planejamento eficaz, entre outros pontos que a organização pode interferir diretamente para melhorar ou para piorar o seu desempenho. Então, apenas uma lista de fatores a serem observados na hora de se realizar o diagnóstico organizacional, na hora de se implementar a análise SWOT, que chamamos de análise fofa. Pois bem, companheiros, esses eram os pontos em relação à análise SWOT. No próximo vídeo retomaremos com mais uma técnica de planejamento. Tchau!